Bem, dando continuidade então ao painel automotivo, nós vamos ter agora uma palestra, uma apresentação da Terpol, cujo tema será Terpol e a circularidade do plástico na indústria automotiva. O palestrante vai ser o Sr. Sidney Nasser. Ele é químico e administrador de empresas, atuando no mercado de plásticos e borrachas desde 1980. Ele é CEO da Proctec e criador da tecnologia Terpol. Boa palestra, muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Vamos começar aqui a apresentação de uma nova tecnologia, onde o nosso ator, ou nossa atriz principal é a borracha da seringueira, sendo utilizada pela primeira vez no mundo no plástico. E dedicado aqui mais às aplicações para a indústria automotiva. Acho que é melhor por aí, né? Vou deixar aqui. Ah, tá. Você quer que eu vá mudar? E quando eu fizer assim, a gente vai para a próxima. Esse projeto do Terpol, a marca comercial dessa tecnologia chama-se Terpol. Tem o apoio da Hyper Nano, é uma incubadora dentro da Universidade Mackenzie, onde nós temos engenheiros e equipamentos de última geração para validar os nossos desenvolvimentos. E também com as injetoras de plástico Zhongsheng, que também são nossos sócios nesse projeto. Bom, vamos lá. O que é o Terpol? O Terpol é um termoplástico a partir do uso da borracha da seringueira. Pela primeira vez, a borracha natural, que é o polímero mais verde que tem, e que nós vamos conversar sobre isso, foi transformado num termoplástico, e esse termoplástico possibilita a produção de peças, como o Mauri estava falando, em borracha, por meio de injeção ou extrusão ou termoformagem plástica, dos mesmos equipamentos, e 100% reciclável. É completamente compatível, né, com todos os tipos praticamente de plásticos. E aqui nós vamos ver também na economia circular a mistura de todos esses plásticos, o que nós conseguimos desenvolver da não necessidade da separação dos plásticos na reciclagem. Esse é o grande ponto do Terpol. Ele liga vários plásticos não compatíveis de forma natural por meio da borracha da seringueira. E isso abre campo para muitas coisas, ou seja, ele consegue combinar resinas polares com apolares, tipo olefínicos com estirênicos, e isso dentro da indústria automotiva, no final do ciclo de vida do veículo, facilita muito a reciclagem e a não ida aos aterros sanitários, que é a nossa principal missão, não mais o plástico no aterro sanitário, e proporcionando características elastoméricas ao plástico, como flexibilidade, o soft touch, que todo mundo busca, o toque não rígido do plástico, mas o toque mais emborrachado, né? Flexibilidade, elasticidade, são propriedades de borracha no plástico. Então, como nós falamos, é um conceito novo, disruptivo, é algo assim, nunca foi visto antes, que é o uso do polisopreno. Ali no caso a Mauri, na apresentação anterior, estava falando do TPV com PP e EPDM, né? Aqui no caso nós estamos falando do polisopreno. Polisopreno é a cadeia carbônica da borracha natural. É a cadeia, uma das mais longas que tem. Eu não vou aqui entrar em detalhes químicos, né? Mas imagine que ela é uma cadeia infinita. E por isso que tem altas propriedades mecânicas para fazer coxins,
para fazer pneu de avião, por exemplo, é 100% borracha natural, borracha da seringueira. Pneu de avião não pode entrar borracha sintética, não pode entrar absolutamente nada, a não ser borracha natural. Já pneus de caminhões, existe uma blenda quase que meio a meio entre a borracha natural e a borracha sintética. E os de veículos, depende muito do fabricante, aí já pode ir até mais sintética que a natural. Mas a borracha natural, ela tem propriedades mecânicas e dinâmicas muito grandes. Então, por exemplo, motor lá, quando a gente dá partida, ele está vibrando. Você precisa pôr lá A Mauri pode explicar isso com muita precisão, mas a gente tem que pôr lá os coxins, né, para diminuir essa vibração. Então tem um trabalho dinâmico muito alto. Então o elástico, por exemplo, o elástico de dinheiro, aquele antigo que usava, aquilo é borracha natural. Preservativos, 100% borracha natural. Balões de aniversário, 100% borracha natural. Só que todas essas borrachas, elas passaram pelo processo de vulcanização. Então, o que é o processo de vulcanização? Ou de crosslinking? Vulcanização é com enxofre, crosslinking é com peróxido. É quando nós transformamos a borracha de um chiclete para um elástico, adicionando enxofre ou adicionando peróxido com temperatura. Esse é o processo de cura. Então ela sai de um chiclete e com temperatura e agentes de cura, como enxofre ou peróxido, ela vira um elástico. A hora que virou esse elástico, não volta mais. Então um pneu para reciclar, você consegue moê-lo, usar como carga em alguma coisa, mas a maioria dos pneus vai para queima, né? Porque não tem reciclabilidade. E é um dos grandes desafios da indústria automobilística é reciclar borracha vulcanizada. Vulcanizou, não volta mais, né? O que nós estamos propondo aqui? Que utilize-se a borracha natural, porém totalmente reciclável, porque não há cura no Terpol. O Terpol, ele não tem enxofre, ele não tem peróxido, ele é um produto completamente, um termoplástico completamente natural. Então ele traz essas vantagens ambientais em relação aos outros modificadores. Então ele vai proporcionar propriedades elastoméricas ao plástico. E também a possibilidade de produzirmos, eu trouxe aqui um exemplo depois, não de autopeças, mas que pode servir também para autopeças, peças injetadas só com Terpol puro, para vocês virem aqui até e sentirem o toque que nós proporcionamos ao injetado. Ele pode ser aplicado no processo de injeção, de extrusão, de termoformagem, de rotomoldagem, até embalagens sopradas com pequenas quantidades de Terpol é possível, e 3D. Impressões 3D flexíveis, porque a maioria das impressões 3D são rígidas. Então, com o Terpol a gente consegue filamentos completamente flexíveis e 100% circular e reciclável. Ou seja, fizemos um protótipo. Esse protótipo, ok, está aprovado, moe todo o Terpol, granula ele todo, faz um filamento novo e volta a imprimir 3D N vezes. Então, sempre no final da história, nós estamos falando de não gerarmos um produto que vá para o aterro sanitário, e sim com bases circulares. A dosagem do Terpol como modificador de plástico, ela oscila muito. Ela pode oscilar de 5% a 20%, dependendo das aplicações que a gente busca. Por que nós escolhemos para fazer o Terpol a borracha da seringueira? Por que não escolhemos, por exemplo, o EPDM? Por que não escolhemos uma borracha nitrílica? Por que não escolhemos outra borracha? Iniciando na parte ambiental.
Então a pegada de carbono, por exemplo, de um SBR, que é a borracha sintética mais comercializada no mundo, solados de tênis, pneus e muitas outras peças são produzidas em SBR, que é estireno butadieno rubber. A pegada é 5,55 na média. Então, para cada quilo produzido, ele gera 5,55 de carbono, de emissões. O EPDM é um pouquinho menos, 4,61. O polibutadieno é 6,12. Muito maior que os plásticos, por exemplo. Uma olefina, um polietileno, gira em torno de 2. Né? O plástico que mais gera emissões de carbono, se eu não me engano, é o poliestireno com 4 e alguma coisa. E a borracha natural é 0,70, tem casos de 0,50. A borracha natural hoje na Ásia, ela tem FSC, que é proteção de florestas, né? E aí a pegada de carbono é melhor ainda, bate acho que em 0,40, alguma coisa assim, né? Então, os dados estão aqui, as fontes de onde nós obtivemos essas informações, e por isso que nós escolhemos ela como nossa atriz principal, a borracha da seringueira. Tá ok? E aí está a nossa refinaria. Nossa refinaria é a árvore. E quando a gente fala em sustentabilidade, em polímeros não tem nada mais verde que a borracha natural. Por quê? Olha que nome legal, ela chama Hevea brasiliensis, porque ela é originária do Brasil. Infelizmente, há uns 120 anos atrás, o pessoal do Brasil brigou com os ingleses lá em Manaus. Quem já esteve em Manaus, não sei se vocês sabem, mas Manaus há 120, 140 anos atrás, era mais rica que Paris. Porque a borracha era o ouro. E só lá tinha ouro. Só lá tinha borracha natural. Por quê? Porque estava começando a indústria automotiva. E para mobilidade os pneus precisavam de borracha natural. Não tinha borracha sintética. A borracha sintética só começa a surgir depois, com a guerra, os embargos à Alemanha. A Alemanha não tinha mais acesso à borracha da seringueira e aí desenvolveram as borrachas sintéticas para suprir a falta da borracha natural, senão eles perdiam a guerra muito rapidamente, eles não tinham como mover caminhões, fazer toda a mobilidade da guerra sem a borracha. O que aconteceu? Os brasileiros brigaram com os ingleses, ali na região de Manaus. Simplesmente os ingleses pegaram as sementes de borracha natural, seguiram a linha do Equador, onde nós temos colônia, Malásia. Malásia está na mesma linha ali. Plantaram lá e com o tempo a Malásia passou a ser o maior produtor de borracha natural do mundo. Hoje já não é mais. Quem produz hoje mais borracha natural no mundo é um país vizinho, a Malásia, que é a Tailândia. A Tailândia produz 1/3 de toda a borracha natural do mundo. O consumo de borracha natural é da ordem de 13 milhões de toneladas por ano. 70% pneus. E o restante, como eu falei, preservativos, balões, luvas cirúrgicas, essas coisas. Então, a Tailândia hoje, 1/3, são quase 4 milhões de toneladas. Quem mais produz? Vietnã, que está lá do lado. Indonésia, que está lá do lado. E a África está vindo forte agora. Costa do Marfim, Nigéria, estão vindo forte com produção de borracha natural. E o Brasil? Vocês têm ideia quanto é o percentual que o Brasil produz hoje de borracha natural do mundo? Dá um chute. 5%. Mais ou menos aí, gente.
Mauri, tem ideia? Menos de 5%, tá? É por aí. Mas o menos de 5%, gente, é menos que 2%. O Brasil produz 1% mais ou menos de toda a borracha natural do mundo, né? Então, quais os detalhes dessa nossa atriz principal? Por que ela é tão verde? Uma árvore só produz de 5 a 7 quilos de borracha por ano. Mas a árvore inteira, folha, tronco, raiz, tudo isso, absorve 150 quilos de carbono anualmente, né? Então, olha o filtro que nós temos aqui, né? Segundo, não compete com alimentos. Nós não estamos pegando, por exemplo, cada um tem sua tecnologia e todas as tecnologias têm que ser respeitadas e têm suas aplicabilidades. Mas nós não pegamos, por exemplo, o que é normalmente feito, um alimento ou um derivado como uma cana-de-açúcar ou milho, transformando em etanol, para transformar em etileno para chegar no polietileno. Aqui já sai pronto. Então a gente não compete com alimentos de forma alguma, inclusive pode ser cultivado em conjunto com o alimento, a borracha natural. Gera empregos verdes. Imagina a Tailândia, quantos empregos são gerados na Tailândia, no campo, para a produção das 3, 4 milhões de toneladas de borracha natural no mundo. No Brasil nós temos uma área do tamanho da França, de solos degradados, que poderiam estarem sendo aproveitados com borracha natural. E o que está acontecendo no Brasil? Estão destruindo plantio, porque dizem que não paga mais os custos. Então, olha como as coisas estão na contramão, né? E o mundo precisando de borracha natural. Então, gera empregos verdes, pode ser plantado em solos degradados, só com água de chuva, e o principal, a floresta fica em pé. Então, nós temos, por exemplo, produtos que são necessários termos florestas, como papel, precisa da celulose, precisa do plantio de eucaliptos. Então imagine o seguinte, a gente pega uma área, planta eucalipto, dali 7 anos ele está prontinho para extração da celulose. O que acontece com aquela floresta? Ela é derrubada. E quando derruba, lá tinha passarinho, tinha animais, tinha tudo isso que a gente perde. Então, às vezes, tomem muito cuidado com as informações disponíveis hoje, que cada um fala o que quer, né? Mas tomem muito cuidado quando comparam tecnologias de papel com plástico, essas coisas, cada um tem que respeitar o seu espaço. Então, o papel, São Paulo é muito famoso pelas pizzas, né? Imagina pedir uma pizza numa embalagem plástica, é horrível, não vai dar certo, né? Imagina chegar, ao invés da caixa de papelão, chegar de plástico, aquilo vai grudar tudo, não vai respirar, vai ser... Então ali o papel tem que ser para lá. Como canudinho, gente, tem que ser de plástico. Não adianta, vai tomar uma caipirinha lá, né? De papel, aquilo vai gastar 10 vezes mais, não é sustentável, porque gastou muita água na produção do papel, bom, uma série de coisas. Então, cada um tem seu espaço no lugar certo. E a seringueira, ela tem muito apelo para isso. E a floresta fica em pé, gotejando o leite branco, que é o látex, por mais de 30 anos. O que é esse leite branco? 65% é água, 35% é borracha. E aí que nós pegamos essa atriz principal para trabalhar no plástico e tentar resolver, contribuir com isso que nós estamos vendo aqui. Anualmente, mais de 400 milhões de toneladas plásticas são produzidas virgens no mundo. Todo ano. 50% aterro sanitário. Fim de uso.
19%, ou seja, 50% contamina o solo, 19% contamina o ar. Vai ser incinerado, tem filtro, mas passa, né? 9% só reciclado. E 22% ninguém sabe onde está. Então, olha só. E eles não andam sozinhos. Isso é falta de educação nossa. O plástico não tem perna de sair da Avenida Paulista e chegar no oceano, né? Não tem, é nós que somos mal educados com ele, né? A gente usa bastante, ou seja, tudo aqui, celular, teu carro, tudo é plástico. A gente usa ele pra caramba, mas a gente maltrata o plástico. E é isso que nós vamos conversar aqui. Guardem esse número, que só 9% é reciclado. E além disso, desses 9% reciclado, uma parte a gente não consegue reciclar, porque justamente, nós vamos ver adiante, são plásticos que já vêm misturados com outros plásticos, a gente não consegue separar, e aí fica muito difícil a reciclagem, e aí o único destino hoje é o aterro sanitário. Como a nossa missão é não ter mais aterro sanitário, nós vamos mostrar para vocês exemplos de como isso pode não ocorrer, né? Então, imagina assim, daqueles 9% que são recicláveis, a média é de que 20% não tenha condição de ser reciclável e vá ainda para aterros sanitários. É nesse mundo que nós vamos trabalhar aqui, envolve muito a indústria automotiva no final dos carros, do uso, quando vão para os cemitérios de carros, como voltar isso para a própria indústria automobilística ou para outras aplicações. Essa é a ideia. Então veja bem, vocês conseguem ver essa imagem aqui? Isso aqui, na reciclagem, chama-se fundo de tanque. O que é o fundo de tanque? Nós vamos ver um vídeo já de uma unidade de reciclagem. Vai ter uma esteira e o pessoal fica separando o que é polietileno, o que é polistireno, o que é polipropileno, o que é ABS, o que é PET. São vários tipos de plásticos que precisam ser separados para serem reciclados. Só que tem uma parte que misturou tudo e ele não conseguiu identificar na esteira o que é aquilo. E isso vai para um fundo de tanque, porque às vezes é mais pesado, está contaminado com PVC, está contaminado com outros plásticos, e ele acaba indo para o fundo do tanque. Esse fundo do tanque paga-se para jogar em aterro sanitário. E geralmente o pessoal nunca informa isso. Geralmente o pessoal que recicla fala, 5% é o fundo de tanque. Mas quando a gente conhece os donos das empresas, pergunta, chega a ter, dependendo do dia, 30%. Mas na média são 20%. Então, o que a gente fez? Nós fizemos um estudo, o tank bottom aqui está em inglês, tá? Nós fizemos um estudo da amostra A, 100% isso. Na amostra B, nós pegamos 90% disso e adicionamos 10% de Terpol. Na amostra C, nós pegamos 40% disso, com 50% de polipropileno reciclado e 10% de Terpol. Nós vamos ver o porquê isso. E na última, a gente só tiramos o Terpol e falamos só o fundo de tanque com polipropileno reciclado, o que pode acontecer. Aqui é um dado muito técnico, eu não vou entrar nesse detalhe, né? Sobre a fluidez, tudo isso, mas chama-se atenção um detalhe importante. Fluidez, quanto menor, significa que está fluindo menos. Porém, isso não é verdade. O equipamento de plástico lê isso porque eles não sabem entender a borracha. A borracha, ela, nesse teste, dificulta o equipamento, a leitura, indicando que está fluindo menos. Só que quando nós vamos fazer a extrusão,
aumenta muito a velocidade de extrusão e diminui muito o torque da máquina. A energia, a força da máquina para processar. Então indica o quê? Que está fluindo mais. Só que o equipamento não lê. Então a gente aprende que às vezes os números de laboratório não indicam a realidade. E isso está acontecendo por quê? Porque os equipamentos foram feitos para plástico e a gente colocou lá uma borracha natural extremamente resistente, ele não consegue ler. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o Terpol aumenta a fluidez. Então vamos lá. Propriedades mecânicas. 100% do fundo de tanque, isso aqui é alongamento. Passou de 1%, ele já quebrou. Então olhem só, a gente pôs 10 corpos de prova e analisando aqui, nenhum passou de 1, alguma coisa. Aí nós pegamos nesse daqui e colocamos 10% de Terpol. Olha para onde já foi. Nós estávamos aqui, com 10 de Terpol, ele já alongou muito mais, ou seja, ele já começa a ficar mais resistente, mais flexível, por causa da borracha. Aí nós falamos, poxa, isso aqui não é suficiente. E lembra-se, gente, economia circular, reciclagem, tudo isso só é válido se tiver grana, se tiver resultado econômico. Então, o que nós falamos? Nós descobrimos que o Terpol com polipropileno reciclado melhora muito as propriedades do reciclado. Então, nós combinamos 40% daquele mistureba que não reciclava, 50% de polipropileno reciclado, ou seja, 90% de material reciclado, com 10% de Terpol. Olha onde a gente chegou. E reparem, muito estável os resultados. Mas olha onde a gente chegou. Volta no anterior, por favor. Não, volta. Volta mais um. Isso. Nós não estávamos nem em 3. E aí, quando entrou essa combinação, nós já passamos de 5. 5 é 4 vezes mais que o sem nada, né? E depois, a gente tirou o Terpol dessa mistura e ele voltou. Então, a borracha lá dentro, ela dá flexibilidade e ela deixa o plástico, aquele plástico que não tinha mais vida, ela deixa melhor que o virgem, em muitas propriedades que o virgem não tinha. Aqui tem muito número. Não, volta só um. O que é importante aqui de todos esses números, né? Olha quanto alongou a mais em relação à referência. 4 vezes mais. Ou seja, o plástico já começou a ficar com cara de borracha, mesmo ele sendo um plástico que não tinha mais vida nenhuma. Podemos passar. Essas imagens mostram o seguinte. São de microscópio eletrônico de varredura. Isso já é um trabalho da universidade. Nós pegamos aquele fundo de tanque, aquela mistureba, injetamos uma placa, quebramos essa placa. Na fratura, a gente analisou com 100 vezes, 500 vezes e 1000 vezes de aumento. Notamos que sem Terpol tem vários buracos. E isso torna o plástico frágil. E com a adição do Terpol, a borracha cobriu esses buracos negros. Então é muito visível o que aconteceu aqui. E no próximo slide, que é o impacto, a resistência ao impacto. O que é o impacto? É dar uma paulada, uma pancada no plástico e ver se ele quebra. Então, quando a gente adicionou a melhor combinação, que é a C, que é 40% daquele lixão, 50% de PP reciclado e 10% de Terpol,
aumentou 200% a resistência ao impacto, porque não tem mais os buracos. Esse corpo de prova aqui é na fratura, sem o Terpol. Dá para ver que ele estava poroso. E com o Terpol não estava mais poroso, aumentou a resistência. Então o que a gente acabou fazendo? Daquele lixo que não servia, nós criamos para o nosso cliente um composto e ele injetou um balde. O Felipe está aqui, participou do projeto. Ele injetou um balde de 75 litros. 1,7 kg de peso, utilizando 40% de um material que ia para o fundo de tanque. Para o aterro sanitário. Então nós trouxemos economics, propriedades mecânicas e sustentabilidade. E agora a gente vai mostrar esse vídeo para vocês. Assim vocês descansem um pouco da minha voz e vão ver como ocorreu isso. Estamos aqui no centro de triagem da Arquiplast e a gente vai mostrar uma solução incrível que o Terpol trouxe para ele. Toda essa área aqui que vocês estão vendo é a parte de triagem da empresa. Elas recebem esses fardos aqui que vêm das cooperativas, que é o resíduo comum da casa das pessoas, e passa por esse processo aqui de separação. Conforme vocês acabaram de ver, essa é a sobra da lavagem, o fundo de tanque, que não tem como usar. A gente vai mostrar para vocês qual a solução o Terpol trouxe para que essa mistura de plástico volte a ser uma peça para o consumidor final. Meu nome é Carlos, eu sou responsável pelo departamento de extrusão da Arquiplast. Estou aqui para mostrar para vocês o fundo de tanque, que sempre foi um problema para nós, indo para o descarte. Hoje, com a solução do Terpol, nós conseguimos fazer uma blenda para usar o material. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o produto final. Agora nós estamos aqui no setor de injeção da Arquiplast e eu estou aqui com o produto final da blenda que nós fizemos com o Terpol. Aqui nós temos 40% de fundo de tanque com 10% de Terpol. O produto final é este e não houve alteração de processo. Carlos, quantas toneladas por dia a Arquiplast recicla? Carol, hoje nós reciclamos 120 toneladas dia. E quanto que sobra desse fundo de tanque? Reciclando 120 toneladas dias, sobram 300 toneladas mês do fundo de tanque. E esse fundo de tanque antes ia para o aterro sanitário? Esse fundo de tanque era descartado no aterro sanitário. Ótimo. E como é que funcionou para a injeção dessa peça? Como funcionou essa mistura? Neste produto, nós temos 40% de fundo de tanque, 10% do Terpol e 50% de PP reciclado pela Arquiplast. Ficou resistente? O que você achou da injeção? A injeção ficou perfeita, nós não tivemos problemas de processo, até notamos que o produto ficou mais flexível, com uma resistência maior ao impacto. Sou o Luiz Manuel da Prime Polymers Boituva. Somos distribuidores e representantes oficiais do Terpol. Estamos aqui num trabalho junto ao nosso cliente Arquiplast, na busca de uma solução para o produto fundo de tanque. Se você tem o mesmo problema que a Arquiplast vem enfrentando, conte com a gente, nós temos a solução. Olá. Pessoal, esse vídeo, ele é um cliente
são 300 toneladas por mês que ele paga para jogar no aterro sanitário. A solução que nós encontramos para ele, nós partimos de 40% do que ele pagava, que ele comprou, não conseguiu reciclar e ainda paga para jogar fora. Então, como é o preço dessa matéria-prima, desses 40%? É negativo. É menos alguma coisa, né? Ele usou 10% de Terpol, ele usou 50% do PP que ele reciclou. E saiu uma peça altamente resistente. Esse é o poder do Terpol como modificador do plástico e não mais ir para o aterro sanitário. Por isso que na indústria automotiva, Mauri, que já são peças de alta qualidade, imagina criar uma situação de pegar os painéis, para-choques, tudo isso, moe tudo junto, não precisa separar. Poliamida, peças de nylon, peças de ABS, peças de tudo, moe tudo junto, põe Terpol, põe um pouco de PP e injeta qualquer peça. E ela fica circulando. Quando ela carrega o Terpol, ela dura mais. Então, nós estamos começando uma sementinha, mas que, como diria o Neil Armstrong, o astronauta, né, um passinho pequeno para nosso aqui, para um grande passo para a humanidade. Então nós estamos buscando realmente coisas e mostrando vídeos que funcionem, não é teoria. Então isso já está em prática. E um dos mais difíceis desenvolvimentos que nós temos até hoje é o teto do carro. O teto do carro tem fibra de vidro, tem espuma de PU, tem cola, tem têxtil, tem PP, tem de tudo. Então o mundo deve produzir... Quantos milhões de veículos o Mauri produz o mundo? 60, vai? 60 milhões? Imagina que cada carro produzido novo gera 700 gramas desse resíduo. Porque a hora que termoforma o teto, sobra as aparas, que dá mais ou menos 700 gramas por veículo. Então nós estamos falando 42 mil toneladas todo ano só de carro novo que vão esses resíduos para aterro sanitário. Então nós trabalhamos com ele. Essas eram as aparas. Novamente criamos um pellet e injetamos uma peça de carro. Isso aqui eu não sei se é da Amarok ou da Hilux. Não sei se é aquela parte ali do pneu, né? Como chama? Fenderline, ok? Deem uma olhada que nós fizemos de propósito, nós não colocamos pigmento e vocês veem aqui, esses pontinhos brancos são fibras de vidro. Tá? Injetamos essa peça sem mudar o setup da injetora, uma peça grande. Essa peça não quebra. Levantamos as propriedades dela. O polipropileno puro, a resistência ao impacto dele normalmente é de 5 kJ por metro quadrado. Nós chegamos aqui em 10, o dobro do virgem, usando o descarte do teto, né? Então, é possível sim, há soluções para deixarmos o planeta um pouquinho melhor, né? Aqui nós pintamos o símbolo, mas é o seguinte, essa calota, ela foi produzida com PP reciclado, com poliamida reciclada de meias da Lupo. Meia, essa meia aqui, ó. E Terpol. E também não quebra, substituindo ABS. Não quebra. Claro, estamos falando do mercado de reposição, porque para entrar isso no automotivo, quantos anos, Amaury? Então, nós estamos indo onde a fruta está mais embaixo da árvore, né? Mas olha do que foi feito essa calota e não quebra. Feitas de meia, né? Volta só mais um. Sempre que utilizar o Terpol, vai aumentar muito a resistência a baixa temperatura. A borracha da seringueira só congela a menos 68 graus.
Então abre condições do plástico ir para frigoríficos, pallets, uma série de propriedades, uma série de aplicações que ele não tinha propriedades antes para atender. Me falaram que eu tinha 1 hora. Na palestra de 1 hora. Só chamar ela falou assim, você tem 1 hora. Mas eu vou correr aqui, senão todo mundo vai dormir aqui também, né? Aqui já é poliamida, nylon. Qual que era o problema dessa peça? Essa peça, ela vai no Scania, no caminhão, no câmbio. Reparem que ela tem 4 furinhos. É onde parafusa a peça na carroceria. O nylon é muito rígido. Conforme a força que aplica na montagem, quebrava a peça. Com 10% de Terpol, não quebrou mais nenhuma peça e o nylon precisa hidratar depois da injeção. Escapamos da hidratação. Não hidrata mais. Com 10% de Terpol. Eliminamos a hidratação e não perdeu mais nenhuma peça. Essa aqui também é bem legal. Frente do carro. Que a parte mais bonita do carro é a frente, né? Tira essa grade aqui, fica o radiador ali, acabou o carro, parece o Ford 29 lá. É ABS. A hora que pinta o ABS ou croma o ABS, não recicla mais. Porque a tinta não deixa depois dar propriedades mecânicas. Quebra, porque a tinta age como um antiaderente. Nós moemos a peça original, adicionamos 8% de Terpol, reinjetamos ela e depois pintamos em cima, ela ficou 0. E não quebra. Mais uma solução para a indústria automotiva no ABS reciclado e pintado. Eu já falei do problema e a solução. Esse aqui, então, esperamos que um dia vocês usem essa aplicação. No mês passado, nós tivemos a feira de borracha chamada Expobor. Nessa feira de borracha, nós tínhamos um stand com uma injetora e um moinhozinho que moe plástico. E nós lançamos esse conceito desse tênis. Esse tênis, vou circular para vocês, ele é 100% Interpol. Ou seja, a parte de cima que chama cabedal é Terpol, o solado é Terpol e ele é 100% Terpol. Por que que ele é um game changer, como se diz em inglês, um divisor de águas? Porque o mundo hoje descarta 22 bilhões de calçados em aterro sanitário todo ano. 3 vezes a população mundial é descartada e a maioria com menos de 1 ano de uso, porque nenhum tênis é reciclável. Teu tênis não é reciclável, o teu não é reciclável, nenhum tênis aqui vai ser reciclável. Porque a borracha que está embaixo, vulcanizada, não recicla, né? Dependendo do upper, da parte de cima, não recicla, né? Então aqui a gente criou um tênis totalmente reciclável, que no final do ciclo de vida dele, ele vai ser moído e transformado como modificador de plástico. Então o que nós estamos fazendo na feira de borracha? Nós estamos injetando um coxim de PP com Terpol, substituindo o TPU, para a cabine basculante do Ford. Sabe quando bascula a cabine para acessar o motor? Aí vai essa peça que a gente fez verde, que é polipropileno com Terpol, substituindo o TPU, que é o poliuretano termoplástico. 30% mais leve, 100% reciclável. E aí, o que nós vamos mostrar no vídeo, né? Que nós transformamos no final de vida do tênis um modificador de plástico. E aí vamos rodar o vídeo.
Olá pessoal, como prometido, a gente vai demonstrar aqui ao vivo a recuperação inteira de um tênis e a transformação nele num board. Dá para pôr a tela inteira? Ah, não dá? Então você volta ele, por favor. Olá pessoal, como prometido, a gente vai demonstrar aqui ao vivo a recuperação inteira de um tênis e a transformação nele num bordificador de plástico que vai gerar uma peça automotiva. Em primeiro lugar, a gente vai pegar o pedaço do tênis, então isso aqui era um tênis que a gente recortou em razão do tamanho do moinho que a gente pôde trazer aqui para a feira. Então esse é o nosso tênis, a gente vai moer o pedaço no nosso moinho. O pedaço do calçado que a gente acabou de moer virou esse terpol moído, porque o nosso calçado ele é feito 100% de terpol, tanto no solado quanto no cabedal. O calçado moído aqui que eu mostrei para vocês, que é um calçado 100% de terpol, a gente vai utilizar 25% dele numa mistura de 75 de PP. Então vamos pegar aqui o terpol com PP, uma média de 75, e acrescentar do material moído, uma média de 25. Essa mistura agora a gente vai levar para a injetora e vamos ver o que vai sair. Essa mistura que eu mostrei para vocês agora, a gente vai alimentar a injetora. Diante dessa demonstração, vamos comigo lá ver a peça que vai sair. Esse foi o resultado da peça que a gente injetou com o terpol, PP e o nosso calçado como um grande modificador dessa peça. O que temos aqui então? Temos uma peça automotiva que usamos como uma das matérias-primas o próprio calçado. Ou seja, o calçado nunca mais vai para o aterro sanitário. O calçado feito de terpol vai ser um modificador de plásticos, podendo ser usado não só em peças automotivas, como em outras muitas peças plásticas que usam o processo de injeção. Pessoal, dei uma olhada nesse fiapo que eu falo que foi uma obra de Deus ter esse fiapo aqui no canal de injeção, que é um pedaço da costura do tênis. Então prova que o tênis estava aí dentro, né? Que não teve nem... Ou seja, a maior prova dele foi sair esse fiapo ali na injeção. Aqui, tá terminando, tá? Mas tem mais 2 videozinhos aí para vocês. Esse aqui nós injetamos na semana passada na feira Interplast. Isso aqui é poliestireno de fim de linha, aquele poliestireno é copinho de café. Isso aqui é a borra da borra do resto de que não tinha mais uso do poliestireno. Nós adicionamos 10% de terpol. Extrusamos bobinas de 3, 4 milímetros de espessura, sem problema. Cortamos 800 chapas e levamos para a feira de Joinville a semana passada e brindamos 800 Ferraris para os visitantes da feira. Ou seja, Terpol está indo bem, nós estamos doando Ferrari aí para a turma, né? Vocês vão ver o processo, que legal, gente. Por favor. Esse PS, ele não tinha resistência nenhuma, esse poliestireno. Olha a elasticidade que ele teve na termoformagem, a definição.
E aí está a Ferrari. Falta só o motor, as rodas, tudo, mas está aí mais uma aplicação de um poliestireno que não tinha mais uso e ele pode, com isso, ser produzido N peças termoformadas. Esse é o último slide, desculpa, o último vídeo. O que é importante desse vídeo? Ele foi feito há 3 anos atrás, quando a gente teve a ideia do Terpol. Esse era o nosso sonho. Nós ficamos 3 anos só testando o Terpol, antes de esse ano, ou fim do ano passado, irmos para valer para o mercado. Então esse vídeo representa o nosso sonho. Como você fala de nada? De nada. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos. Não é fácil uma palestra depois do almoço, né? Aquele sono, né? Procurei mantê-los acordados. A nossa equipe está aqui, o Roberto, o Richard, a Carol, Felipe. Qualquer demanda, qualquer pergunta, qualquer coisa, eles estão à disposição. E muito obrigado do tempo de vocês, pessoal. Alguma pergunta? Temos perguntas, Cid. Opa. Isso é bom, né? Boa tarde, tudo bem? Eu vi que no segundo slide você mencionou a parte de aplicações do Terpol e lá estava listado Salt and Pepper. Você pode explicar, por gentileza, o conceito que vocês estão utilizando de Salt and Pepper? É igual da cozinha. Do sal, pepper, da pimenta é uma mistura que nem a gente fez na hora de jogar no funil ali, funil de papel inclusive, lá que a gente teve que adaptar da injetor. Salt pepper é que nós não preparamos o pellet. Então o que é o pellet? Você prepara o pellet e injeta. Salt and pepper é só uma mistura manual dos materiais ali. E aí você consegue ver esse contraste, né, entre o Terpol e o material que vocês estão injetando? Na realidade, na injetora mistura tudo. Ah, não, beleza. A ideia do salt and pepper é que pode ser um processo fácil. Você não peletiza para poder fazer o processo, mas sempre peletizando dá melhor resultado. Não, entendido. Eu tenho outra pergunta. Vocês focaram muito na parte de materiais utilizados com conteúdo sustentável, né? Então, materiais que naturalmente vão ter propriedades degradadas, vamos falar assim. Mas vocês consideram o uso do Terpol, por exemplo, para materiais prime? Vocês já têm um histórico de aplicação? Sim. Todo o trabalho que serviu no PCR, ou no pós-indústria, ou no reciclado, ele é aplicável e replicável no virgem também. E hoje vocês têm grades já de materiais termoplásticos, e aí falando de PP, né? Já com o Terpol? O Terpol vai ser... Nós não preparamos o PP com Terpol. Sim, o nosso cliente que vai fazer isso. Não, a minha dúvida é exatamente essa. Assim, se vocês já têm um histórico de clientes... Temos. Já, e uma pergunta muito importante a tua. O Terpol, um grade não serve para tudo. Exato. Então ele tem o grade do PP, do ABS,
da poliamida, e tem um grade que é para toda essa mistureba aí. Vocês estão com um stand aqui? Não. Possivelmente na próxima. A gente estava na Interplástico, que foi a feira de plástico semana passada. E lá que viram a palestra que nós demos e falaram, pô, vocês precisam correr para lá. Beleza. Então no domingo que me ligaram para vir para cá para fazer a apresentação. Muito bom, muito obrigado. Obrigado da pergunta. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Aldo da Braskem, parabéns pela apresentação. Você comentou sobre a questões de custo econômica associada à sustentabilidade, né? Que ela não é sustentável se não tiver uma questão econômica. Quando você faz aditivação, você deu alguns exemplos de aplicação com aditivação de terpol a cerca de 10%, por exemplo, num PCR ou num PP reciclado. Qual é o acréscimo ou a comparação de custo a uma base aproximadamente 10% de aplicação de terpol? Obrigado da pergunta, e é muito importante isso, tem que ter economics. Todo desenvolvimento que nos chegam, primeira coisa, vamos desenvolver uma solução econômica, que entregue propriedades mecânicas e depois a sustentabilidade. O que nós buscamos? Entender aonde está indo o descarte do cliente. Aquilo é nossa matéria-prima com preço negativo para justificar a entrada e as propriedades do terpol. Então, por exemplo, aquele balde que a gente viu, o fabricante vai conseguir vender a R$2 mais barato que qualquer outro concorrente dele. Nós estamos com um trabalho em Dubai, onde sacos de lixo foram reciclados de PE, 100% com terpol. Eles conseguiram aumentar 20% o estiramento e a produtividade aumentou 8% quilo-hora, usando 5% terpol. Então, todos os casos a gente busca transformar aquilo que tem preço negativo ou produtividade para que mantenha em pé o processo. Desculpa, só acrescentando, mas voltando a uma base comparativa em relação ao produto em PP reciclado. Se você tem 1 quilo de PP reciclado e 900 gramas mais 10 gramas de terpol. Hoje, o PP reciclado é vendido a R$5, R$6. É isso? Né? R$5, R$6 o PP reciclado. Nós temos vários clientes de PP reciclado. Pergunta muito boa, muito legal, porque dá para... Olha o que acontece. Nós temos um cliente que tem meses que ele compra 10 toneladas de terpol, tem meses que ele compra 2 toneladas de terpol. Por quê? Ele falou, olha, chegou um PP tão bom para mim que eu não preciso pôr terpol. Mas, putz, hoje, olha, manda urgente aí 5 toneladas porque chegou uma droga que eu preciso corrigir. Então, o terpol ele vai ter eficiência econômica se tiver esse apelo. Se o PP estiver muito bom, você não precisa usar. Gente, vamos aqui, eu falo muito assim, a nossa equipe é muito transparente. Ela não vai empurrar nada que não precise. A gente está atrás de soluções. Tem PPs excelentes que não precisa modificar nada. E tem outros que você precisa. E aí, só a qualidade dele, de você recuperar, já justifica, às vezes, 5, 8, 10, depende. Boa tarde. Existe algum estudo da relação de redução de pegada de carbono de compostos de polipropileno com adição de terpol? E aí, big numbers, né? Vamos supor, 20% de terpol, X% de redução de pegada de carbono. Qualquer coisa relacionada aí, só para ter uma ideia. Não temos ainda, porque a gente está querendo fazer esse estudo no produto final. Ele vale para o produto final, não só a matéria-prima, né? Então, por exemplo, nós estamos iniciando uma produção na Tailândia. No mês que vem, a unidade na Tailândia de produção de terpol, porque lá nós temos FSC, que é a proteção de florestas, e aí a pegada de carbono cai para caramba, né? Então, assim, a gente tem... estamos falando para os nossos clientes que
finalizou o desenvolvimento, a gente estuda todo esse... Porque não é só matéria-prima, é tudo que a gente está ganhando em energia, redução de torque, redução, aumento de fluidez, aumento de produtividade, tudo isso. Então é caso a caso que tem que ser estudado isso, no produto final. Mais alguma pergunta? Sidney, muito obrigado pela sua... Desculpa aí o... Você não, de jeito nenhum. A palestra estava excelente. Tanto que você viu a quantidade de perguntas que teve. Muito obrigado. Obrigado a todos. Sucesso, pessoal. hein? Muito obrigado.